Falando aí das questões do 31º exame de ordem que foi realizado em fevereiro de 2019, questãozinha de ética, vamos a mais uma correção. Essa questão aqui fala sobre um escritório de renome internacional que quer conhecer um pouco mais das normas do direito brasileiro. E aí, o plano de fundo dessa questão tem como tema relações com o cliente, tá? Então vamos juntos aí. O enunciado, gente, é um boberol, nada tem a ver com as opções. Deixa eu chegar aqui pro ladinho que essa dá para eu ficar aqui com vocês. Nada tem a ver com as opções, então nós vamos julgar afirmativa por afirmativa. Deixa eu colocar aqui no meu tom de vermelho para seguir meu padrão. Vamos lá. Letra A, o examinador, antes de tudo, quer que nós marquemos aí a opção correta, tá? Letra A. Para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído sem prévio conhecimento deste. Então, será que isso pode ou não pode? Meu aluno, via de regra, quando já haja patrono constituído nos autos, ou seja, quando já haja advogado representando aquela parte, se eventualmente a parte lhe procurar, é um dever seu notificar aquele advogado previamente avisando que você vai ingressar nos autos também como patrono. E aí, Carol, como é que fica? Ele sai, esse advogado antigo sai? Não necessariamente, porque o cliente ele pode contratar 2, 3, 4, 5 advogados diferentes. Carol, e se ele não quiser que tenha outro advogado, hein, meu amor? Os incomodados que se mudem, ele tem que negociar com o cliente e eventualmente sair daquela representação, deixar de representar o cliente naquela causa. Não obstante haja necessidade dessa comunicação prévia, existe uma exceção. Sempre que houver a necessidade da prática de atos urgentes, como por exemplo um prazo que está estourando e o advogado está doente, está em coma lá, não tem como fazer nada, ou o advogado viajou, ou aconteceu um acidente de trânsito e o cliente não conseguiu falar com o advogado, nesse caso, é possível que o advogado ingresse nos autos daquela ação, ele protocola lá a sua procuração sem realizar previamente a tal notificação ao seu colega. Então, é verdade, a letra A está correta, porque podem sim, para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído sem prévio conhecimento deste. A letra A está perfeita, mas você não pode marcar de primeiro, você precisa eliminar as demais. Letra B. Deverão considerar sua própria opinião a respeito da culpa do acusado. Você não é julgador, você não pode usar como advogado o seu espírito subjetivo para defender o seu cliente. Ou seja, não cabe a você dizer se ele está certo ou errado. Uma vez que você aceita atuar para aquele cliente, a sua obrigação é defendê-lo dentro, é lógico, das balizas de moralidade que nós temos no nosso ordenamento jurídico, seguindo o nosso código de ética e disciplina. Mas você não pode considerar a sua própria opinião, isso aqui está errado. Letra C. Podem funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto de seu cliente, desde que tenham conhecimento direto dos fatos. Não, essa proibição está expressa no nosso estatuto. O advogado ele não pode ser ao mesmo tempo patrono e preposto. Ou ele vai ser o advogado, ou ele vai ser o preposto daquele sujeito. Então, não pode ser patrono e preposto ao mesmo tempo. Letra D de dado. Podem representar em juízo clientes com interesses opostos, se não integrarem a mesma sociedade profissional. Até aí parece correto, até aí tá bonitinho. Mas olha o problema agora no final. Mas estiverem reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca. Isso aqui é uma ideia de associação, de advogados associados. E sempre que você tiver essa ideia de associação de advogados associados, você vai sofrer os mesmos impedimentos. Então, não há aí a possibilidade de interesse, representação de interesses opostos se você tem essa associação com o advogado da outra parte. Essa ideia de associação. Por conta disso, então, ficamos mesmo gabarito, letra A. Foi? Bom, pessoal, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estamos sempre por aqui. Beijo.